E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Flávia Poli, sou psicóloga clínica e host aqui do Sensatamente, o seu videocast e podcast de saúde mental. E hoje nós vamos aprofundar sobre um tratamento que está mudando e transformando positivamente a vida de muitas pessoas. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe um especialista na área, Dr. Plínio Miguel. Muito obrigada, seja bem-vindo, doutor. Obrigado, muito feliz pelo convite, Flávia, e é um prazer estar participando aqui do Sensatamente. Eu que estou feliz. Vou ler o currículo dele, porque eu não sou obrigada, esse currículo extenso, a decorar. Dr. Plínio Miguel, ele é médico, professor na área de medicina endocannabinoide e pós-graduado em medicina do esporte. Ele atuou também por 6 anos como médico de família, com mais de 2.000 atendimentos utilizando tratamento com produtos à base de cannabis. Atualmente, o Dr. Plínio Miguel faz consultas em todo o Brasil. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Estudo da Cannabis, membro fundador da Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia, membro e ex-diretor médico da empresa Canamed, tá certo? Isso. E atual responsável médico e de pesquisa da Associação Terapêutica de Cannabis Medicinal, a Flor da Vida, que vocês assistiram o episódio que foi ao ar na segunda passada. Doutor, faltou alguma coisa aqui? Não, tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Doutor, conta pra mim, conta pra gente, quando começou, né, o seu relacionamento com a cannabis medicinal? Por que começou a prescrever? Então, na verdade, está relacionado com a Associação Flor da Vida, né? Uhum. O presidente da associação, o Enur, ele é meu amigo de infância. Ah, que legal. Então, ele é da mesma cidade minha, que é Monte Santo de Minas. E há um tempo atrás, aí, mais ou menos uns 4 anos, ele me convidou para conhecer a associação e falou sobre a questão da prescrição de cannabis. Uhum. Para ser bem sincero, tinha zero conhecimento, né? Na faculdade não é um tema que foi abordado, nem mencionado, para falar a verdade. Faz quantos anos você é formado? Eu sou formado há 8 anos. 8 anos. E então não tive nada de informação sobre tratamento com cannabis. E aí ele fez esse convite para mim. No começo eu fiquei, não quis saber muito. Uhum. E estava também iniciando a pós-graduação de medicina do esporte, né? Então estava com outro foco. Mas aí comecei a ler alguma coisa, a estudar alguma coisa. E aí ele reforçou esse convite, eu vim até Franca conhecer a associação, né? E aí, quando eu conheci a associação, aí não teve jeito, né? Inclusive, no dia que eu fui conhecer a associação, a mãe, né, de um paciente ali atípico me chamou e falou: doutor, você precisa começar a prescrever, porque isso mudou a vida do meu filho. Aí, dali pra frente... Aí eu enfiei de cabeça, né? Até arrepia minha cabeça. Cannabis. Porque, gente, nossa, o pessoal, eles têm muito... E eu tô aqui, né, enquanto mídia ali, pra gente desmistificar um pouco isso, né? A cannabis é a maconha. Sim. Né? A gente tem que dessensibilizar vocês, porque tem muito mais coisas aí, né, que são socialmente aceitas e que são mais prejudiciais ali do que qualquer outra coisa, né? A cannabis, no caso, não é prejudicial, sim, né? Com certeza. Tem coisas que são muito mais prejudiciais que a cannabis e que estão sendo utilizadas hoje em larga escala, né? A gente pode falar sobre medicamentos benzodiazepínicos, por exemplo, medicamentos também que são para TDAH, por exemplo, né? Alguns medicamentos como o famoso Venvance, né? Ou a Ritalina, que estão sendo utilizados aí em larga escala, de forma desenfreada, né? E que tem muito mais prejuízo e efeitos colaterais do que a cannabis, assim, sem nem precisa colocar no papel para falar sobre isso. Então conta um pouquinho da sua história com a Flor da Vida aí, vamos continuar. Você conheceu a instituição, se apaixonou ali pelo trabalho? Sim, conheci a instituição, me apaixonei pelo trabalho e aí fui estudar, né? Porque realmente eu tinha zero conhecimento. Tá. Aí comecei estudando sozinho e aí depois de um tempo eu conheci a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis. Perfeito. Né? E aí eu iniciei um curso lá. Mas antes de iniciar esse curso eu tive uma conversa longa, que na verdade foi a conversa que... Uma das conversas que mais me ensinou,
com um médico que já fazia atendimento para a Associação Flor da Vida, que é o Dr. Paulo Fleury. E esse doutor ele já prescrevia cannabis há muito tempo. Se eu não me engano, quando eu conversei com ele, ele já prescrevia há mais de 10 anos. Então, assim, já estava muito à frente, né? Ele estava tão à frente que ali ele já estava fazendo prescrição de psicodélicos que está se falando hoje em dia, né? Então, ele conversou bastante comigo, liguei para ele, né? E ele fazia esses atendimentos pela associação. E aí eu me apaixonei e aí comecei a prescrever, né? Na época tinham poucos cursos de cannabis. Eu lembro que era o primeiro curso da Sociedade Brasileira. E aí depois foram surgindo outros cursos, né? Só que o que eu fiz mesmo foi esse curso e também o Dr. Paulo que me ensinou bastante sobre prescrição. E tem bastante estudo, né? Muitos estudos, né? Existe inclusive uma plataforma que ela é só de estudos sobre cannabis. E lá você consegue filtrar o que você quer. Tá. Né? A plataforma ela chama Cannakis. E aí lá, por exemplo, você seleciona insônia. E aí ele dá todos os estudos que existem de insônia relacionadas a cannabis. Né? Você vai lá e coloca transtorno do espectro autista. Aí lá dá todos os estudos sobre transtorno do espectro autista. E são estudos bons, né? Bons estudos sérios, legal, e que tem uma relevância alta. Então, assim, muitos médicos às vezes afirmam, não existe estudo para isso, mas existe sim, né? E, assim, inclusive, os próprios médicos que são um pouco contra, agora com a distribuição do medicamento, né, pelo SUS do estado de São Paulo, eles já não têm muito argumento com relação a isso, né? Exatamente. Porque para se entrar no SUS passa por uma burocracia gigantesca, né? E, inclusive, precisa se apresentar estudos, né, que mostram a eficiência da medicação. Ai, nossa, perfeito. E vamos falar um pouquinho, né, das a cannabis medicinal, quais são as condições que ela trata? Eu sei que são inúmeras, né? Sim, sim. São várias condições, né? Na verdade, algumas pessoas até falam, né, que a cannabis ela é como se fosse uma suplementação até, né? Porque se a gente for analisar a nossa fisiologia, e existe até um grande cientista, né, que fala, que é o Siddhartha Ribeiro, que fala que a gente produz maconha, né? Por que ele fala isso? Porque, na verdade, existe uma substância que a gente produz, que ela é muito semelhante às substâncias da maconha, da planta cannabis. E a gente vê que, em algumas condições de saúde, pode haver deficiência dessa substância. E também, com o passar do tempo, então, devido ao fator idade, essa substância também ela diminui. Então, fala-se que a maconha para o velho, né, ou para o idoso, ela é excelente, justamente por isso, porque você está fazendo uma suplementação. Né? Então, as substâncias ali da cannabis, elas fazem isso, essa suplementação. Então, para algumas condições de saúde, como, por exemplo, transtorno do espectro autista, existem inúmeros estudos mostrando que existe uma deficiência de anandamida, que é uma substância bem semelhante ali, não totalmente igual ao THC, né? Então, também mostrando que existe uma deficiência de 2-AG, que é uma outra substância, né? Que é semelhante também. E aí você tem para tratamento, então, de transtorno do espectro autista, devido a esses estudos que mostram essa questão para a gente. Você vê melhora dos pacientes também que sofrem de insônia. Você vê a melhora dos pacientes incrível, né? Que tem dor crônica, porque a cannabis ela é um anti-inflamatório muito importante, né? Além também de trazer outros benefícios relacionados à dor, né? Age em algumas outras vias da dor. Você vê melhora em relação a alguns pacientes com depressão e ansiedade. Epilepsia nem precisa se falar, né? Porque é o princípio ali do tratamento acho que foi de a cannabis. primeira que foi divulgada, Exatamente. Assim, né? Você vê também estudos e mostram relacionados a glaucoma, né? Também. O que seria glaucoma? Glaucoma é aquela pressão intraocular. Então você vê uma melhora significativa dos pacientes que fazem uso, né, de cannabis, né, e de inúmeras coisas. E você vê às vezes até melhora em alguns aspectos que você
não tem tantos estudos, mas você vê melhora. Por exemplo, eu tenho um paciente que fez uso de cannabis para determinada situação, só que a gente conseguiu melhorar o nível glicêmico dele. Nossa. Então você tem alguns estudos mostrando melhora, mas assim, não são estudos tão robustos, né? Não são uma grande quantidade de estudos. Mas, por exemplo, um marcador lá para diabetes é a hemoglobina glicada, né? A desse paciente meu, ela estava em torno de 12, e depois que ele iniciou o tratamento com cannabis, e ele já tinha feito vários tratamentos para melhorar esse marcador, né? Depois que ele iniciou, hoje a gente está com a hemoglobina dele em 7. E assim, não teve outra mudança na vida dele a não ser a introdução da cannabis. Então, assim, é lógico que precisarei de um relato de caso, vários estudos para provar isso. Mas assim, a prática também ela conta, né? A observação eu falo que conta muito. E a partir daí que a gente começa, né? Falar, nossa, acho que a gente precisava aprofundar e, né, organizar burocraticamente isso, né? Exatamente. Gente, fazer um estudo mais aprofundado. Exatamente. Então você vê melhoras assim, que eu falo, que a cannabis ela traz melhoras globais. Às vezes você mira em uma coisa e acerta outra. Que legal. E às vezes você mira em uma coisa e acerta tudo. Então você vê grandes histórias, grandes relatos, né, de pacientes que iniciaram o tratamento com cannabis e tiveram melhoras assim diversas. Nossa, que show. Eu acho que é pouco divulgado, né? A cannabis é mais divulgada para essa parte do autismo, né, e da epilepsia. Sim. Mas acho importante, né? Vi alguns estudos falando também de Parkinson, Alzheimer, também tem? Sim, também, com certeza, né? Tem vários estudos mostrando melhora nas doenças neurodegenerativas. Perfeito. Então, Alzheimer, Parkinson e demência. Eu tenho alguns pacientes nessas condições que demonstraram uma melhora muito grande. Até eu tenho um paciente que eu atendi semana passada, era um retorno, 30 dias após a primeira consulta. E aí eu peço para fazer vídeos, né, para mim, porque o atendimento online. Então acaba que você às vezes não consegue acompanhar o paciente ali para fazer alguns testes, né, durante a consulta. Então eu peço às vezes para fazer vídeo do paciente andando, né, mostrando o tremor do paciente e ao longo do dia, né, para a gente ver certinho se realmente está melhorando ou só se foi na hora da consulta, né. E o paciente há 30 dias atrás apresentava um tremor parkinsoniano assim, né, clássico, né? Então tremia bastante. E depois de 30 dias, durante a consulta e também nos vídeos que me mandaram após os 30 dias, ele estava totalmente sem tremor. Assim, totalmente sem tremor. Então, assim, esse é um caso que ele teve uma melhora muito significativa. Existem alguns casos, né, que não vão ter essa melhora significativa, pode ter uma melhora ali parcial, mas você vê também que a cannabis para essas condições ela é excelente, sensacional. Penso que seja importante a gente falar isso sobre não vai ser igual para todo mundo, até porque cada dosagem também, cada olhinho lá é feito personalizado, Sim, né, pela condição. Mas assim como qualquer medicação que a gente coloca para dentro, às vezes não vai ser tão eficiente quanto foi pro vizinho, mas isso não quer dizer que não seja eficiente. Exatamente. É isso que eu deixo claro para todos os pacientes que eu atendo. Porque hoje você acaba atendendo muito paciente por indicação, né, de pacientes que eu recebi antes. Então, eles chegam lá, às vezes, na esperança, né, de ter a mesma melhora que o amigo ali ou o familiar teve. E eu tento deixar isso bem claro, né, que às vezes ele não vai ter. Então, isso acontece, né? Não é uma panaceia, não é um milagre, né? Sim, um medicamento. É importante falar, né? É importante falar isso, mas que é um medicamento que ajuda muitas pessoas e que tem melhoras que são assim muito significativas. Sim, a gente não pode deixar. E aí é o que eu falo para todo paciente, ó, você tem a chance de ter uma melhora muito significativa, igual você nunca experimentou, e você vai ter essa chance sem estar lhe causando nenhum mal grave, porque é um medicamento, é uma substância que os efeitos colaterais são
leves e quando acontecem, né? Porque às vezes esses efeitos colaterais nem acontecem. E também o uso crônico a longo tempo não vai trazer nenhum mal para aquele paciente, né? E às vezes alguns outros medicamentos alopáticos, né, que são usados ali, como a gente fala, de forma off-label, então o medicamento não é para aquilo, mas vamos passar para tentar ver se melhora, tem efeitos colaterais muito maiores. Vamos dar nome aos bois. Quais são esses medicamentos? Então você vê alguns medicamentos que são usados aí para insônia, que às vezes não tem essa especificidade, né, como os benzodiazepínicos, por exemplo, né? Então, o famoso Rivotril, enfim, outros medicamentos que você vai usar e eles vão trazer efeitos colaterais severos, principalmente se você vai usar a longo prazo. Então, a taxa de dependência ela é muito maior do que o do medicamento de cannabis. Os efeitos colaterais são muito maiores, muito mais prejudiciais. E efeitos crônicos também, talvez irreversíveis, né? Que o medicamento de cannabis não tem. Né? Então, geralmente, os efeitos colaterais da cannabis são efeitos ali que duram um curto período de tempo, são efeitos colaterais muito simples, como, por exemplo, boca seca, né? Que é um efeito comum e que vai durar ali algum tempo. E depois também esse efeito colateral já some, não é algo que vai durar enquanto você toma. O organismo vai se adaptando. Medicação, E o Rivotril, por exemplo, ele pode trazer vários prejuízos, como, por exemplo, perca de memória, né? Aumenta risco e chance de Alzheimer, de demência, de doenças neurodegenerativas. E você vê que hoje é usado indiscriminadamente, né? Então, assim, é o que eu falo. O medicamento de cannabis, o paciente que tem alguma condição que pode ser tratada, talvez ela deva procurar um profissional, né, para tentar o tratamento. Porque ele vai fazer o uso, não vai ser prejudicial e pode ser que ele experimente uma melhora que ele nunca experimentou com outros medicamentos. Exatamente, né? E essa questão do tratamento, né? Porque muita gente questiona, mas não cura. Só que a gente, por exemplo, eu tenho conhecimento na área da saúde mental, às vezes uma depressão, uma insônia, a gente sabe o quanto que isso, né, prejudica os sintomas mesmo, né? Prejudica a funcionalidade da pessoa. E a gente ter uma oportunidade de um tratamento que vai melhorar, às vezes não vai curar, sim, né? Porque que nem doença neurodegenerativa, sim, por enquanto, curar, né? Sim. Não tem cura, mas melhorar a vida dessa pessoa, a qualidade de vida, né? E é isso que as pessoas têm que começar a associar, penso eu, né? Não sei, me corrija se eu estiver errada, né? Perfeita colocação, é isso, uma melhora da qualidade de vida, né? Então a gente sabe que às vezes aquela condição ela não vai melhorar, né? Vai se curar, mas vai melhorar muito a qualidade de vida daquele paciente. E é claro, né? O que acontece hoje, que eu tento deixar claro para todos os pacientes também, é que para algumas condições a cannabis ela serve como uma bengala para ser utilizada e depois a gente até tirar o medicamento. Principalmente condições como ansiedade e depressão. Porque eu acredito, né, que o que vai curar mesmo a ansiedade e depressão vai ser a terapia, mudanças na vida, né, de hábitos de vida, enfim, outras coisas. E o que acontece hoje em dia é que mesmo alguns falando isso, a única coisa que acontece é mudança de medicação. Então você vê lá um paciente que chega tomando um medicamento ansiolítico, aí volta dali 2 meses, não, tem que pôr mais esse. Aí o paciente já está tomando 2 medicamentos ansiolíticos. Aí não, a gente vai ter que trocar, porque isso não deu. E aí o paciente está ali faz 10 anos tomando uma medicação, né, que também todo mundo sabe que não vai curar. Perfeito. Né? E o médico às vezes fica ali trocando medicação, o paciente fica apresentando milhões de efeitos colaterais, não tem uma melhora. Então eu acho que quando a gente fala de ansiedade e depressão, precisa acontecer uma mudança urgente na forma de tratar, né? E que também se opte por medicamentos que não gerem tantos efeitos colaterais, já que não existe uma medicação que traz a cura. E a gente sabe que a cura está em outras questões, como a terapia, por exemplo. Vocês escutaram, né? Vocês escutaram, não sou eu que estou falando. Doutor, é muito interessante falar, né? Porque as pessoas ficam muito ligadas a isso, terceirizar essa questão da minha responsabilidade, né? Enquanto ser humano, todo mundo vem de fábrica sentindo as coisas, eu sempre falo isso, claro que salvo as patologias ali que tem ligadas a essa parte, né, do sentir, mas
não dá para combater uma coisa que é natural. As pessoas precisam aprender a lidar, né? E o tratamento é sempre um conjunto de fatores, né? Inclusive da própria pessoa que está tratando, que nem você falou, né? Da mudança de hábito, trabalhar os pensamentos, trabalhar o comportamento. Sim, com né? certeza. E não achar que vai ultrapassar uma linha e falar, agora eu estou livre da ansiedade. A gente consegue, às vezes, se livrar, vamos dizer assim, da ansiedade que te trava na vida. Mas, né, a ansiedade em si não dá para se livrar, né? Não dá. A ansiedade, ela faz parte, né? Alguns momentos da vida você vai ter que experimentar a ansiedade, né? E eu, por exemplo, sou um paciente, né? Metade meu, metade de outro médico. E depois ali, na verdade, no meio ali da pandemia, né? Durante a pandemia eu fui diretor não, fui responsável médico lá do município onde eu moro, então Perfeito. Monte Santo de Minas. Então eu fui o responsável. Então assim, foi muito pesado, né? Então eu era o responsável ali durante a pandemia e aí eu acabei desenvolvendo um burnout. Né? Que foi diagnosticado por uma médica, enfim, e que me passou um medicamento ansiolítico para eu fazer uso, né? O medicamento, não vou mentir, posso falar que trouxe uma melhora para mim, só que trouxe um outro lado, que foi um efeito colateral que eu experimentei, que foi a apatia. Então, eu era muito apático. Eu não ficava mais com aquela ansiedade, né, com aquele cansaço mental, vamos dizer assim. Só que também eu não experimentava nenhum momento de felicidade extrema ou nada disso. Fiquei totalmente apático. E aí eu falei, não, foi bem ali por volta que eu já estava começando a estudar e fazer algumas prescrições de pezinho cannabis. na cannabis ali. Eu falei, vou tentar fazer a troca. Então, iniciei a cannabis junto com a medicação. Depois, eu mesmo, né? Aí, me automediquei, vamos dizer assim. Mas ele é médico, gente. Vamos dar Fui dar um desconto. Dá um desconto aí. Fui retirando o medicamento. Fiquei com o medicamento, né, de cannabis, o óleo de cannabis, por um período. E depois também tirei o medicamento de cannabis, né? E hoje, sim, não faço uso de nenhuma medicação. Então, assim, o que eu acho é isso, né? A gente precisa começar a ser mais agressivo nessa questão de tentar tirar essas bengalas aí que a gente usa quando a gente está falando de ansiedade, depressão, desse tipo, né, de transtornos. Agora, outras condições, aí talvez o paciente vai ter que fazer o uso da medicação para o resto da vida, né? Até mesmo o medicamento de cannabis. Então, você pega um paciente com Parkinson, por exemplo, eu já falo para o paciente, se você experimentou essa melhora, agora é usar o resto da vida. Pacientes com dor crônica que não podem fazer uma cirurgia ou algo do tipo, a mesma coisa. Falo assim, agora talvez você vai ter que fazer o uso da medicação o resto da vida. Porque se parar de usar, para o efeito. Parar de usar para o efeito, né? Então volta. Só que a vantagem da cannabis é aquilo, né? Ela não gera uma dependência. Então o paciente consegue, se ele quiser até parar de utilizar, ele vai parar de utilizar, sem gerar uma consequência grande, a não ser a volta do que ali o medicamento estava melhorando, né? Então, no caso a dor, o paciente tem uma hérnia de disco, não quer operar, parou de tomar cannabis, a dor vai voltar. Mas assim, ele não vai ter outros efeitos colaterais associados a isso. E assim, eu queria aprofundar um pouquinho sobre... Você falou que o nosso organismo produz, né? Isso, E explica um pouquinho pra gente como que funciona a cannabis dentro ali do nosso organismo. O que acontece é o seguinte, né? Por volta dos anos 60, a gente conseguiu isolar as substâncias da cannabis. Então, a gente conseguiu isolar o THC e o CBD, né? Quem fez isso foi Rafael Mechoulam. Fez isso lá em Israel. E aí depois, nos anos 90, a gente, vamos falar assim, descobriu que existia um sistema no nosso corpo que tinha receptores para essas substâncias. E aí fomos estudar esses receptores, então, né, em mamíferos, ratos, enfim. Fomos estudar. E descobrimos que existia todo um sistema por trás onde essas substâncias da cannabis se ligavam. E aí a gente separou a cannabis e foi estudar só esse sistema. Esse sistema ele recebeu o nome de sistema endocannabinoide, né? Que na verdade é um sistema muito complexo, que a gente tem um conhecimento hoje sobre ele, mas não tem o conhecimento total, né? E algumas substâncias ali,
a gente já até tinha visto elas, mas eram chamadas de substâncias órfãs, porque a gente não sabia o que elas faziam. Tá. Assim, explicando de uma forma mais tranquila, né, não tecnicamente, mas basicamente o que esse sistema faz, ele ajuda a fazer neurorregulação, né? Então, quando ocorre ali algum problema, né, principalmente de comunicação entre os neurônios, esse sistema ele consegue ajudar a regular. E ele sempre tenta gerar homeostase, então equilíbrio, né? E esse sistema ele é muito complexo, porque a gente tem receptores, né, tanto no nosso sistema nervoso central, quanto também em vários órgãos do nosso corpo. Então ele é bem complexo. E a gente tem todo um sistema mesmo, a gente tem receptor, a gente tem substâncias que a gente produz que vão ligar a esses receptores, que são a anandamida e o 2-AG, que eu tinha comentado lá atrás. A gente tem outras substâncias que vão formar essas substâncias e a gente tem substâncias também que vão eliminar elas, né? Que vão pegar elas ali, captar elas e eliminar. Então a gente tem todo um sistema complexo que faz isso, né? Neurorregulação. E aí que eu falei, hoje em dia a gente estudando esse sistema, a gente vê que existem algumas doenças que o paciente tem uma deficiência nesse sistema, né? Então, alguns se falam, né, em condições onde o paciente apresenta uma deficiência do sistema endocannabinoide. Então, ele pode apresentar uma deficiência em qualquer uma dessas áreas que eu falei, né? Substâncias que vão se ligar aos receptores, entre outras coisas. E a gente viu que a cannabis, na verdade, ela anda por ali. Então, ela tem afinidade por esse sistema. Então, ela vai se ligar a receptores fazendo basicamente o que esse sistema nosso faz, né? Isso é uma das coisas que ela faz, né? Existem outras substâncias da planta também que vão agir de outras formas. São quantas substâncias, mais ou menos? A planta tem mais de 500 substâncias. Meu Deus! Só de fitocannabinoides, que são essas substâncias principais, né? São mais de 100. Eu acho que agora há mais de 150, né, com o tempo. E então, assim, o THC e o CBD são duas porque são as que têm maior quantidade. Tá. Mas existem várias substâncias e vários fitocannabinoides. Então, é algo muito complexo que é aquilo que eu falo, às vezes, né, de uma forma errada. Alguns médicos, às vezes, que são estudiosos da cannabis, me olham quando eu estou explicando para o paciente, mas eu falo assim, né? O nosso corpo, ele praticamente já conhece um pouco da cannabis, né? Então, assim, ele já tem algo ali que é bem parecido. Então, quando a gente ingere, né, faz o uso, né, via oral, nosso corpo é acostumado com aquela substância. Diferente de um medicamento, às vezes, alopático, que o nosso corpo nunca viu na vida. Então, não tem como, né, um medicamento alopático não causar um mal maior do que uma planta que tem algo ali semelhante. E a gente já descobriu esses fitocannabinoides também em outras plantas, mas em pequeníssimas quantidades, né? Então, assim, não compensa, vamos falar assim, cultivar outra planta porque a quantidade é pequena. A cannabis mesmo que tem a maior quantidade dessas substâncias. Custo-benefício seria bem melhor. Seria bem melhor, com a plantação seria não, da né? É bem melhor, né? É bem melhor. Com a plantação da cannabis. E também a cannabis, a gente consegue ver que existem várias genéticas, né? Tá. Então, cada genética ela vai ter, às vezes, uma substância, um fitocannabinoide em alta quantidade. Então, a gente tem genéticas que tem o THC lá em cima. Essa parte de genética que você fala é só para ficar mais simples, assim. São vários tipos de cannabis. Vários tipos de cannabis. Tá. Então, assim... Que nem tem vários tipos de orquídeas, tem vários tipos de cannabis. Perfeito. Tem vários tipos de cannabis. E algumas plantas vão ter quantidades diferentes de substâncias. E é isso que, às vezes, a gente usa para fazer medicamentos, né? Então, às vezes, você quer uma medicação mais completa, a gente pega várias genéticas e faz um medicamento ali de várias genéticas, né? E hoje em dia existem, né, os medicamentos que são feitos apenas de uma substância. Então, o canabidiol mesmo, ele é uma substância, Tá. né? O que mais se populariza da planta, que é o canabidiol, o canabidiol. Tá. Aí muita gente fala, tô tomando o canabidiol. Mas assim, o canabidiol é uma substância. Às vezes não é bem isso, né, que você tá tomando. Então, assim, e existem Legal. várias substâncias. E a maioria dos estudos, inclusive, algumas semanas atrás, eu estava presente no congresso, né?
que é o Weekend Summit, é o maior congresso da América Latina de Que cannabis legal. medicinal. E lá se falou que, por exemplo, para o autismo, foram comparados, né, substâncias isoladas com outros tipos, e o que mais deu resultado ali eram medicamentos feitos do extrato da planta, então da planta inteira. Olha. Né, que demonstrou mais resultado. É claro que era uma genética específica, com variações ali das substâncias em si, mas era o que mais deu resultado. Então você vê que, assim, para tratamento medicinal mesmo, seria interessante usar, às vezes, a planta inteira, né? Só que aí você vai estudando, tem alguns pormenores, né? Então a gente tem que ver nessas quantidades, então dosagens, enfim, aí é uma série de coisas que a gente tem que avaliar para escolher o melhor tratamento ali. E para algumas coisas existem, às vezes, necessidade, alguns casos específicos, necessidade, às vezes, de você fazer a utilização ali de uma substância bem específica. Mas aí é a análise mesmo do paciente, ver tudo certinho. Perfeito. E não tem só o óleo, né? Tem vários tipos, né? A gente falou bastante quando o pessoal lá, o Antônio e a Rafa vieram, né? Vamos falar um pouquinho disso e para cada situação ali, que aqui a gente quer aprofundar o assunto. São vários tipos de formas, né, que a gente tem de tratamento. Então, geralmente via oral, você tem os óleos. Os óleos, que você tem. Só que tem também hoje em dia as gummies. Então, você tem gummizinha, que geralmente são produtos importados, que né? Seria Mas isso? você tem. Gummizinha é tipo uma balinha. Balinha. Né? Hoje tem muita gummy de... como é que chama? Colágeno. Tá. Sabe? Aquelas gummizinhas de colágeno. Então, aí hoje em dia tem os medicamentos que são as gummies, né? Então, a gente tem óleo, gummy, a gente tem spray nasal, Que né? legal. Que geralmente usa-se para uma questão bem específica, que é quando o paciente ele está tendo convulsão. Então, você vai aplicar no momento spray, ali da convulsão, para ter uma melhora ali mais rápida, né? Tá. E cessar mesmo aquele estado convulsivo. A gente tem também produtos hoje de pomada, né? Cremes. Aí agora a gente está tendo um crescimento gigantesco dos cosméticos. Então tem muito. Eu já vi sérum. É que eu não sei falar todos, mas eu já vi sérum, óleo, óleo corporal, assim, né? Não óleo para via oral. Tá. Já vi óleo corporal, já vi... como é que chama? Para tipo passar no... gloss. Isso, tipo isso. Mas tipo era outro gloss. nome que eu vi. É um outro nome. Então você tem também bastante, Tá. né? E tem também, para alguns casos bem específicos, a forma vaporizada, né? Que muita gente já fala, então agora tá fumando. Mas não é assim, né? Tá. Existe até um vaporizador, que ele é chamado, né, de vaporizador medicinal, né? Porque ele tem um controle de temperatura e tudo mais, que, claro, é muito utilizado para a questão recreativa. Mas existe hoje já alguns voltados para a questão medicinal. E se faz a vaporização, né? Então, é todo um processo, né? O paciente ele não vai fumar um cigarro, né? Então, é todo um processo que ele vai ter, ele vai vaporizar mesmo. E para algumas condições, né? Se tem um resultado muito melhor. Porque acaba-se que você tem uma resposta mais rápida. Tá. Então, quando você está falando de um paciente, por exemplo, com câncer terminal, né? E você quer um alívio da dor rápido, porque ele está sofrendo muito. Então, talvez se utilize a vaporização, né? Li alguns estudos ali também a dores de cabeça, né? Pacientes com enxaqueca, né? Que tem aquela dor muito aguda, que às vezes não tem melhora nem com o uso de morfina. Nossa. Então, alguns pacientes também realizaram vaporização com melhora. Então, vi alguns relatos de casos. Assim, fora daqui, né? Do Brasil. Geralmente Estados Unidos. Então, você tem essas várias vias de administração e esses vários produtos aí. E aí, quando a gente fala de produto, aí você tem um universo gigantesco. Mas, geralmente, eles são divididos em 3. São os produtos isolados, então, que você vai usar só uma substância da cannabis, então, tipo o canabidiol, né? Você tem os produtos que são chamados broad spectrum, que aí eles tiram o THC e usam todo o resto da planta. E você tem os produtos full spectrum, que é a planta inteira, né?
que geralmente aí são os que dão mais resultados, pelo menos na minha prática, tá? Sem falar de estudo nem nada assim. Na minha prática clínica, onde eu vi mais resultado foi utilizando os produtos full espectro. Perfeito. São mais de 2.000 pacientes aí atendidos, São. né? E tem algum top 5 aí de casos de condições que você recebe? Porque acho que tem muita gente que vai escutar aqui, né, a nossa conversa. Sim. E acho que trazer para a realidade das pessoas, porque é isso que é o mais bonito no Flor da Vida, Sim, né? sim. O tanto que a gente muda. Porque você ser cuidador, por exemplo, de um senhor que tem Alzheimer ali, né, um Alzheimer avançado, a gente sabe quanto que isso muda, né, o comportamento dele, e ter um tratamento onde esses comportamentos vão se equilibrando e se ajustando é um fator de vida que não muda só a vida da pessoa, mas muda a vida de quem está cuidando também, né? É da família inteira, Da acaba família inteira. mudando, né? Mas assim, hoje o que eu mais atendo é dor crônica, insônia e doenças neurodegenerativas. Então, assim, isso é o que eu mais atendo. E depois fica flutuando, né? Em pacientes que têm transtorno do espectro autista, né? Pacientes com ansiedade, depressão, né? Pacientes, por incrível que pareça, com epilepsia eu tenho pouquíssimos, assim, atendi pouquíssimos, mas também acabo atendendo. E assim, hoje em dia eu acabo atendendo todos os pacientes, né? Porque existe uma porcentagem muito pequena de médicos que prescreve. Então, de acordo... O último levantamento oficial que eu vi, eu acho que eram 3% dos médicos que realizavam prescrição de cannabis. Assim, só que nem todos realizavam de uma forma rotineira, né? Mas eram 3% dos médicos. Então, acaba às vezes que o paciente ele quer buscar o tratamento, mas o médico que ele faz o tratamento não prescreve. E acaba que o paciente busca, né, a gente por saber que eu faço prescrição. Então, eu acabo atendendo pacientes com diversas comorbidades. E assim, não tive medo de fazer isso porque eu tive um trabalho ali de muitos anos como médico de família, que é basicamente isso. Eu atendia também de tudo, principalmente que eu atendia no interior, né, de Minas, então Monte Santo de Minas, então eu atendia de tudo, né? Lá eu falo, desde micose no dedo até fazer parto. Você fazia. Nossa, então é assim, a vivência de muitas coisas ali, né? É lógico que é na emergência, né? A gente tem lá tudo mais, mas às vezes numa emergência ali por estar no interior. Mas assim, por ter essa experiência, aí hoje em dia acabo que eu atendo muito. Mas hoje em dia, mais agora, por esse ano aí, é mais dor crônica, insônia e doença neurodegenerativa mesmo. Entendi. E são que eu mais vejo resultado também, assim, resultados que eu falo muito impressionantes. Acaba sendo esse. E mais impressionantes a gente vê, às vezes, também na epilepsia e no transtorno do espectro autista, só que por ser um número de pacientes menores que eu atendo, eu não vejo, mas eu escuto muito, né? Então, é isso. E assim, falar de idade, né? Essa questão da maconha, né? Antes, porque a maconha vai acabar com os seus neurônios, né? Andei pesquisando um pouquinho e agora eles percebem que, pelo contrário, né? Pelo contrário, muito pelo contrário, né? Na verdade, essa história de maconha queimar neurônio foi um estudo, né, que foi feito e que não foi publicado no seu inteirinho. Então, assim, foi um estudo realizado... Eu sabia esse estudo de cor, mas depois eu até... Mas, assim, Deletou da sua cabeça. Deletei. Mas foi um estudo que, se eu não me engano, que foi realizado com macacos, né? E onde esses macacos ficavam expostos à fumaça, né, da maconha por um período muito grande e uma alta quantidade, né? E depois foi feita ali a autópsia, né, a avaliação, e viu que se tinha queima, vamos falar assim, né, morte de neurônios. Só que, na verdade, foi publicado só isso. E o que causou a morte dos neurônios não foi publicado, que não foi a substância da cannabis. Perfeito. Né? Foi ali uma perca de oxigenação que eles tinham por estar exposto a muita fumaça num local fechado, né? Que qualquer há pouco tempo coisa, atrás, né? Com Nessas as queimadas que tiveram, né? E o próprio monóxido de carbono, né? Então, assim, na verdade, não foi isso. Então, esse estudo... Há um tempo atrás, aí, alguns anos atrás, na verdade, saiu essa errata e tudo mais, só que isso foi divulgado por muitos anos, né? Como a maconha queimando neurônios. E, na verdade, não.
né? Na verdade, existem alguns estudos hoje que até indicam neurogênese, né? O que seria neurogênese? Formação de novos neurônios. Perfeito. Ali. Então, você vê que é muito ao contrário, né? E é o que eu falo. Se a gente olhar para a história, que ninguém quer olhar, você tem até 1930, e aí eu estou falando de 4.000 anos atrás, relatos 2.000 anos atrás, a primeira farmacopeia, né, que é onde as pessoas escreviam o que elas utilizavam para tratar condições de saúde, a maconha está lá. Né? E aí você vê vários livros antigos, todos, estão falando da cannabis, da maconha, como forma de tratamento para várias condições de saúde e com resultados positivos. E nunca ninguém falou, olha, não, isso aqui não pode usar de forma alguma, né? Você nunca ouve. E ali depois você começa, né, em 1930, a ver estudos negativos, né, sobre a cannabis, onde saiu muito isso. Então, se você pegar a história inteira, vamos supor que você tem 90 anos, vamos vir até hoje que a gente está ali, 90 anos, 90 e poucos anos, falando que a cannabis é ruim, que a maconha não serve para nada, que a maconha mata neurônio, que a maconha destrói a vida, não sei o quê. E você tem o resto de uma eternidade, vamos dizer assim, né? falando o contrário. Então, assim, é muito simples você entender que a cannabis ela não faz mal, né? O que acontece é que hoje a gente tem uma condição de estudar mais a fundo e ver, né, como a gente usa ela da melhor forma. Só que você pegar relatos antigos, você vê também, né? Era utilizado em gestantes, eu não vou lembrar, mas acho que era lá na Grécia. Tá. Era utilizado em gestantes, por exemplo, para náusea durante a gestação. Que a gestante Então, tem um monte de restrição ali, né, de medicamento. Exatamente. E era utilizado em gestantes, junto com mel, né? Era utilizado em gestantes para as náuseas. Era utilizado em gestantes também para as dores do parto. Então, durante o parto, né? Então, assim, nunca foi relatado depois dessa utilização alguma má formação, né? Tá. Ou qualquer outra coisa que tivesse prejuízo. Senão a gente teria esses relatos, mas a gente não tem, a gente só tem o relato falando que era utilizado. Então, assim, é muita ignorância, eu acho, né? Não entender, não ver a história, não parar e ver os estudos que tem recentes também, mostrando os benefícios, né? Não, claro, é que hoje a gente vive numa superficialidade também, né? Eu recebi no WhatsApp a informação, é a verdade absoluta. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito, né? Cuidado, exatamente. Porque tem muita coisa por trás ali, que nem a gente estava falando, conversando nos bastidores aqui, o tanto que, tipo, a planta, ela não é só benéfica para as questões ali, né, orgânicas do organismo. Ela tem outros potenciais ali. Que vamos falar uma espécie de maconha. Na verdade, a substância do cânhamo é o canabidiol em alta quantidade. Tem o THC em baixa quantidade. Mas a fibra do cânhamo ela é excelente para fazer roupa, né? Tecido, né? E aí, quando eu vou dar aula no meu curso, a primeira aula é minha, né? De história da cannabis, né? Então, eu dou. Aí eu falo assim, meio exagerado, né? Mas eu falo assim, ó, se não fosse a maconha, ninguém tava aqui hoje. Aí falou assim, por quê? Eu falo assim, a descendência de vocês é europeia, a maioria, né? A maioria da descendência é europeia. Então, os navios que chegaram aqui na época eram tudo com fibra de cânhamo. Então, as velas eram de cânhamo, era de maconha. E na época que chegaram aqui, os primeiros europeus que chegaram aqui, eles recebiam cartas da Europa pedindo para plantar. Inclusive, eles trouxeram, né, sementes de maconha nos navios porque era fonte de proteína. Olha só. Então, eles vinham comendo maconha e quando chegaram aqui plantaram para poder fazer vela, tecido e fibra. Então, assim, a história, né, da planta ela é importantíssima para tudo que aconteceu no mundo, né? E depois descobriram algo que dava mais dinheiro, né, e que se vendia mais caro. E aí começaram a banalizar mesmo ali a planta. Começaram a literalmente endemonizar a planta, né? Demonizar a planta, né? E aí depois veio junto com preconceito, porque acabava que as minorias que faziam a utilização da planta, então teve um preconceito gigantesco, né, em cima disso também. Então uma série de fatores que
casaram ali que levaram a essa banalização. É por isso que a gente precisa fazer um movimento contrário, né? De trazer a informação para combater essa desinformação, né? Que foi introduzida em geração atrás de geração aí, geração né? Pós geração. Então é importantíssimo que isso aconteça hoje em dia, só que hoje o movimento ele está muito grande e favorável, né? O que eu vejo, né? São poucas pessoas ali que, quando a gente fala de medicamento de cannabis, né, que não são muito a favor. Talvez ainda fiquem com o pé atrás de não utilizar e tudo mais, né? Mas aquele julgamento, aquelas questões de estar utilizando a medicação, hoje em dia é muito pouco que você observa. Você até observa, mas tá mais tranquilo. Que bom. Você falou do curso que você dá. Esse curso é só para médicos? Isso. Por enquanto, esse curso é só para médicos, né? E a gente desenvolveu um curso que ele é mais prático e rápido. Legal. E também presencial. Até então não se tinha nenhum curso presencial, né? Para aprender a prescrever cannabis. Curso só de forma online. Então eu, junto com um colega, né, médico, o Dr. Renato, a gente desenvolveu esse curso e a gente ficou pensando nesse curso aí uns 2 anos, né? Será que dá certo? Ficou ensaiando o curso ali. Não, porque assim, os cursos que tinham eram online e que duravam um tempo muito grande. Então, assim, o curso que eu fiz, que ele fez, né? Então você via que tinha uma duração de 3 meses. E aí a gente pensava assim, mas Renato, um médico para aprender a prescrever, né, um medicamento tão seguro, né? Como a cannabis, será que ele vai sentar e ficar 3 meses lá? Será que o índice de prescritores não é baixo também por conta disso? Se a gente tentar juntar ali e ver o que é melhor para a gente conseguir desenvolver algo mais rápido. E aí a gente fez, né, esse curso, foi um curso de 2 dias, de forma presencial, onde a gente é bem certeiro em explicar para o médico, passa todos os detalhes que existem por trás da prescrição, porque hoje em dia não é só você entender, né? Você tem que saber um pouquinho de lei, entre outras coisas. Perfeito. Então a gente conseguiu ser bem certeiro. E no em primeiro, 2 dias? Em 2 dias. Legal. E aí a gente fez a primeira edição do curso, que aconteceu esse ano, né? E na segunda-feira pós-curso já tinha médico prescrevendo, que nunca tinha feito prescrição. Então a gente achou que acertou. E agora a gente está fazendo a segunda edição, que vai ser no final desse mês, dia 30 de novembro, 1º de dezembro. Então né? você veio na hora certa aqui, na hora né? certa. E aí a gente está fazendo aonde? esse curso em São Paulo. São Paulo, né? legal, né? E a gente faz esse curso dentro de um espaço que é todo voltado para cannabis, que é um espaço que chama Simples Cannabis. Tá. Então a gente faz esse curso lá. Né? E aí a gente já está quase encerrando ali as inscrições, porque tem bastante médico interessado. Ai, que bom. E aí a gente vai fazer essa segunda edição e depois eu acredito que a gente vai continuar ano que vem. E também a gente quer ver se consegue fazer um curso assim dinâmico para outros profissionais que podem prescrever, né? Como agora recentemente a Anvisa liberou, né, a prescrição para pets, né, para animais. É verdade, né, fiquei sabendo. que saiu. Então a gente quer ver se a gente, com essa academia que a gente fala, né, chama Green Book Academy, a gente quer ver se coloca curso lá para todas as especialidades que podem prescrever, todos os profissionais que podem prescrever, né? Que legal. Aí é claro que a gente vai ter que chamar os especialistas da área e tudo mais, mas a gente quer ver se consegue fazer isso. Nossa, mas que bom ser em São Paulo, né? Acho que São Paulo é um lugar onde de fácil acesso para o mundo todo, vamos dizer assim, né? Fácil acesso. Mas por incrível que Brasil pareça, todo. nesse primeiro curso tinha muita gente de fora. Tinha gente de Florianópolis, do Sul, tinha gente do Norte, tinha gente de todo lado. Então, mas o primeiro Mas foi em São Paulo também? Foi em São Paulo também. Estratégico, né? Ali lá o pessoal todo mundo pega vai. avião e vai. Que bom. E teve quantos colegas aí, a média? O primeiro curso a gente, na verdade, até encerrou as inscrições. A gente queria para 50 pessoas, porque a gente quer um curso mais intimista. Legal. Exatamente por isso, porque a gente consegue tirar as dúvidas de todo mundo, então a gente dá bastante atenção. E depois também a gente dá um suporte grande pro médico, depois de um mês ali, no WhatsApp, um suporte assim, olha, eu tô com essa dúvida na prescrição, o que eu faço? A gente vai e responde ele. E nesse primeiro a gente não conseguiu segurar até 50, então foram 63 médicos. Show. Deu uma estourada. Agora a gente quer ver se consegue fazer com 50,
para ter esse padrão também, né? Para não ficar uma coisa grande que às vezes a maioria das pessoas vão se dispersar por estar longe da tela ali, é um contato mais longe com os professores, então a gente quer algo menor, assim. E se é um projeto aí para longo prazo aí, né, Sim, para aí ter vai bastante, né? exatamente. Você vai formando as turmas aí. Exatamente. E ainda a intenção é essa. tem vaga? Tem vaga ainda, né? Mas assim, tá acabando. Tá acabando. Tem bastante médico. Mas onde eles podem entrar, os colegas médicos, em contato para fazer a Tem inscrição? no meu Instagram, né? Que é @Dr. Plínio Miguel. Lá no... Eu não sei como é que chama. Link da bio ali. Exatamente. Eu sou péssimo de Instagram. Então lá no link da bio tem o link que te direciona lá para o site, né? E também no Instagram do Dr. Renato Jacássio. Também tem. Doutor Renato. Dr. Renato Jacássio. Muito bom. Não, vocês têm que colocar esse projeto aí para rodar o Precisa, Brasil. Precisa. A intenção é essa, né? Mas ainda a gente está no comecinho, a gente fala, e a gente está testando também ali formas novas de ser mais dinâmico ainda, né? Pro médico realmente aprender de uma forma rápida e sair prescrevendo. A intenção é essa. E outra coisa que a gente faz no nosso curso, né? Que eu acho muito importante, é levar todos os lados da cannabis. Porque apesar de todo mundo que é da cannabis ali defender e tudo mais, dentro desse mundo também existem várias divergências, né? Vamos falar sobre isso então, um pouquinho. Você vê, por exemplo, as associações, então tem alguns cursos que não abordam sobre as associações, né, de cannabis. O nosso curso a gente tenta levar e falar sobre isso, inclusive no último curso nosso, o presidente da Flor da Vida estava lá, o Enor, né, falando sobre a associação, explicando o que é e tudo mais. A gente leva também a parte da indústria mesmo, farmacêutica, né, o que é que ela faz, quais são as questões que existem ali dentro, né, a diferença da associação para a parte farmacêutica. Então a gente tenta levar tudo isso, né? Levar também especialista bem específico que trabalha com cannabis, que às vezes ele utiliza aquilo não de uma forma corriqueira, né, mas de uma forma mais bem específica. Levar também uma outra abordagem de médicos que já utilizam assim de uma forma mais ampla para tratamentos. Então a gente apresenta tudo que tem, né? A gente não quer dar a opinião nossa, mas sim apresentar para o médico. E ele usar aquelas ferramentas ali para poder fazer a prescrição, né? Então é isso que a gente tenta abordar nesse curso. Sem querer, né, ou querendo, né, dar um spoiler do curso, você falou a diferença entre as associações e a indústria, assim. Eu acho que é importante pincelar um pouquinho, né, até para o público em geral entender. Assim, o que é a indústria hoje em dia, né? A indústria hoje em dia são os produtos importados. Então, o que está acontecendo aqui no Brasil é que todo mundo quer investir em cannabis, porque tem um potencial econômico gigantesco e todo mundo sabe disso. Então, a gente vê muitas pessoas querendo trazer empresas de cannabis para cá, principalmente produtos, né? Só que o que acontece? Hoje em dia, existem as leis da Anvisa que permitem essa importação. Só que não existe nessa importação uma fiscalização muito grande do produto em si. Então, hoje em dia, entram muitas marcas aqui no país, né, de produtos que são péssimos, para ser bem sincero. E exatamente por conta disso. E, às vezes, produtos iguais, só com nomes diferentes. Porque o que acontece? Tem uma empresa gigantesca lá nos Estados Unidos que faz um medicamento de cannabis, aí é o famoso white label, né? Você vai lá, eu quero abrir uma empresa de cannabis. Ó, o meu vai chamar Cana. Aí vai lá, e aí bota lá esse adesivo. Aí o meu vai chamar Plínio. Então é o mesmo produto que vem, né? E aí, às vezes, eles são apresentados até de formas diferentes. Então, acontece isso, né? E aí, você tem, por um lado, e isso, além disso, né? Só explicando, para depois falar das associações, são produtos que têm um valor muito alto, né? E, às vezes, ficam inacessíveis, né? Principalmente para a maioria da população. Então, você tem um produto, às vezes, ineficaz e um produto caro. Isso é muito ruim, porque acaba
queimando, né, o tratamento de cannabis. Por quê? Às vezes uma pessoa ali, ela se organiza toda financeiramente para iniciar um tratamento com cannabis, aí ela vai inicia com um produto ruim. E aí o produto ele não melhora o paciente. Pode acontecer de ser um produto bom e não melhorar? Pode, mas pode acontecer isso também que eu falei. Tá. E aí o paciente acaba desistindo e talvez a qualidade de vida dele seria sensacional se ele tivesse com o medicamento ou o produto certo, né? Então você tem isso. E do outro lado você tem as associações, né? As associações que conseguem plantar, né, aqui no Brasil. Tem né? autorização. Autorização, né? Plantar aqui no Brasil, fazer o medicamento aqui no Brasil, né? E distribuir de uma forma muito mais acessível. Então, e com uma qualidade alta também. Né? Porque você tem acesso ao que você está fazendo ali, né? Exatamente. Então, você controla todo o processo, né, que a gente fala, né? Porque, às vezes, essas indústrias de fora, elas não controlam todo o processo. Então, o extrato da cannabis vem da Colômbia e do Paraguai. Tá. Aí chega lá nos Estados Unidos, aí lá eles vão fazer o produto. Não. Aqui as associações, elas controlam, né? Desde a escolha da genética, então, da semente, Perfeito, até a produção final, né? Então, isso aí é muito bom, né? Porque você tem um controle total. E aí você consegue um produto também mais barato, porque não tem importação, não paga taxa, enfim, uma série de coisas. Então você tem essas duas questões aí, né? E depois você tem também a distribuição, né, de medicamentos no SUS. que legal. Né? Só que acaba que as associações elas não podem fornecer para o SUS, porque não existe uma regulamentação, né? Em alguns municípios existem projetos que é exclusivo ali do município, que talvez a associação ela consiga fornecer. Mas no estado de São Paulo, por exemplo, não pode uma associação fornecer. Então tem que ser uma empresa de fora. Né? Então, assim, existem algumas coisas que precisam se acertar, se regulamentar, né? Para realmente melhorar, né? Tanto a qualidade da medicação, quanto tornar ela mais acessível. Sim, porque senão acontece o que você falou, né? Queima o filme de uma coisa que exatamente. A gente sabe que tem um potencial enorme aí de ajuda para as pessoas. Exatamente. E tem muitos pacientes que não desistem. Eu atendo muitos pacientes que fizeram tratamento uma, às vezes duas vezes, não deu certo, mas ainda querem insistir, sabe? Existe esse perfil de paciente. E principalmente paciente que já tentou muita coisa antes e não deu certo. Mas existem pacientes que às vezes a gente conversa ou pega, né? Ou que vai às vezes no consultório por outro motivo e a gente fala sobre o tratamento com cannabis e aí ele fala, não, já tentei e não deu certo. Falo, mas o que você usou, né? Aí você tenta explicar para o paciente, mas às vezes ele já tirou da cabeça. Então tem que tomar esse cuidado. Mas é a importância de ter profissionais qualificados, né? Que nem médicos principalmente qualificados para fazer essa abordagem de uma forma bem didática mesmo, né, para a pessoa. Porque o médico que prescreve a cannabis não pode ter preguiça de explicar, porque vai ter que quebrar vários tabus ali, né? Tem, é o que eu falo. Consulta rápida quando você vai prescrever cannabis é difícil, né? A não ser o paciente de retorno ou o paciente que estudou muito, né? Porque tem também, né? Tem o paciente. Tem um paciente chega que PhD já lá. PhD. Que ele já sabe tudo. Porque exatamente por conta do estigma, né? Então ele vai pesquisar muito, muito, muito para poder fazer a utilização do medicamento ali de cannabis. Aí ele já chega sabendo tudo. Então tem esse paciente. É bom e ruim, né? Bom que você consegue, né? Chega mais com a cabeça mais flexível ali, né? No conhecimento. Mas é ruim que às vezes pega informações que não são a realidade. Exatamente, ali, né? Também informações erradas, né? Mas o principal que eu acho hoje em dia, né, é tentar levar esse conhecimento para os médicos, né? Os profissionais que vão fazer a prescrição. Eles que precisam entender. Porque às vezes eu vejo muito médico, né, que vai falar contra e fala assim... o canabidiol não funciona para nada mesmo. E o THC, nossa, não pode de jeito nenhum. Então você já vê que ele tem assim conhecimento zero sobre aquela informação. Eu não julgo esse médico, porque a gente nunca teve esse acesso à faculdade, na faculdade, né, a essa informação. E também os estudos que se apresentavam ali, às vezes na época que ele estava na faculdade, eram
estudos enviesados ali que falavam realmente contra, né? Sim. Então, o que eu falo é tentar mostrar para esses profissionais o outro lado, né? Os estudos, que existem estudos, né? Existem medicamentos que vão ter que ser utilizados de uma forma diferente dos medicamentos convencionais, né? Então, o medicamento de cannabis, ele não é um medicamento igual o convencional, porque o convencional é assim, né? A dipirona. Tô com dor de cabeça. Tomo 500 miligramas lá de dipirona. Não melhora. Aí passa ali 6 horas, eu tomo 1 grama. 1 grama melhorou. Aí agora eu vou tomar só 1 grama. O medicamento de cannabis, não. O medicamento de cannabis, cada paciente ele tem ali uma dose, vamos falar assim, pessoal, uma dose dele. Então você tem que ir tateando a dose, acompanhando aquele paciente bem de perto no início do tratamento, porque se ele utiliza uma dose de inicial ali que não é dele, ele não vai aumentando, talvez ele não melhore. E se ele começar a aumentar muito também, passar da dose dele, também às vezes ele não vai melhorar. Não vai ter a eficácia. Então tem que ter todo esse cuidado, né? E hoje em dia a maioria dos médicos, e eu posso falar até eu há um tempo atrás, era a prescrição exata, né? Olha, meu paciente aqui tem 50 quilos, é homem, então eu vou passar era um padrãozinho, 30 miligramas e tal. Esse paciente aqui é mulher, está pesando 100 quilos, mas é tudo igual, é para tratar a ansiedade, então é 30 miligramas. Então vamos lá, porque os medicamentos alopáticos são assim, né? Só que o medicamento de cannabis não. Então a gente tem que também mostrar essa diferença na forma de tratar para esse médico, porque se fizer de uma outra forma, às vezes também o tratamento ele não é eficaz. Tem que ter todo esse cuidado. Então, a cannabis não é todo médico, né, que tem o perfil para prescrever mesmo, porque tem que ter essa paciência. Tem que ter essa paciência, você tem que acompanhar o paciente. Essa disponibilidade, né? Exatamente, né? E isso algumas associações, né, como a Associação Flor da Vida, ajuda muito nesse quesito, porque tem uma área ali que é só de acolhimento, né? Então, o que é esse acolhimento? É a associação acompanhando aquele paciente, né? E talvez passando feedback para o médico, né? Ou também tirando ali algumas dúvidas do próprio paciente. Dúvidas mais simples, né? Do dia a dia que o paciente às vezes vai ter. Então, vamos tirando ali aquelas dúvidas, né? Ali na associação, e o paciente consegue fazendo o tratamento da forma mais correta, né? Porque senão o paciente desiste, né? Muitas vezes desiste. E eu ali como responsável médico, né, da associação, você acaba pegando prescrições, né, que fogem ali. Mas assim, o papel ali da associação também é ensinar. Então a gente às vezes manda uma mensagem, liga para esse médico, fala, ó, doutor, não querendo entrar na conduta, porque a gente tem que ter todo esse cuidado, né? A gente não quer passar por cima de nenhum colega. Então, não querendo entrar na conduta do doutor, mas eu vi aqui que o doutor deixou só uma dosagem específica. Talvez não seja bom entrar com essa dosagem, talvez seja melhor entrar com a dosagem melhor e a gente ir aumentando até chegar nela. E os médicos são super tranquilos, aceitam numa boa, né? Alguns. E a gente consegue ir explicando isso também. Né? Perfeito. Não. Olha, esse curso aí tem que virar uma especialização, uma pós-graduação mesmo, porque, né, eu acho que cada vez que vai se conhecendo mais sobre a planta, você vai falando, meu Deus, achei que era só isso, mas tem mais coisa aí. Não, né? Tem muita coisa. Eu mesmo hoje não consigo acompanhar tudo que vai saindo, não. Porque cada dia é um estudo diferente, Que legal. Né? E a gente vê que também as universidades, né? Estão ficando mais flexíveis, né, a apoiar estudos, né, com a cannabis. Então, sai muita coisa e o tempo inteiro. Né? E o Brasil tem estudado muito. Né? Você vê que existem muitos estudos aqui brasileiros, estudos bons, né? E fora do país ainda mais, né? Principalmente Israel e Estados Unidos. Então, você às vezes não consegue acompanhar tudo que vai saindo, né, para ir se atualizando e tudo mais. Mas acaba que é assim mesmo, né? Muita coisa. Então você vai pegando as coisas mais importantes, vai trocando informação com o colega. Mas existem hoje diversas ferramentas aí para você utilizar para conseguir se atualizar depois que você já tem um conhecimento básico aí para prescrever.
Perfeito. Doutor, antes da gente ir para a nossa reta final aqui, eu quero segurar as pessoas, porque só para contextualizar e resumir o que a gente falou até aqui, eu queria que, né, você trouxesse, né, algumas condições mesmo, listar algumas condições para quem nos assistiu, falar assim, nossa, eu tenho meu pai tem isso, deixa eu procurar, eu tenho isso, deixa eu procurar a Flor da Vida ali, né? Que é uma associação que está crescendo, graças a Deus, né? Tomara que a gente tenha várias aí espalhadas pelo Brasil, né? Mas antes, vou te presentear para agradecer, tá? Muito obrigado. A sua vinda aqui. Obrigadão, não precisava. Eu gosto que abre para ver. Eu gosto que abre, que abrir. Cheira, que fala, nossa, que delícia. Vamos abrir. A Belaroma é nossa parceira aqui. Aliás, minha parceira desde sempre aí, porque faz as lembrancinhas dos meus pacientes. E ela fez um difusorzinho especialmente pro Sensatamente. Lavanda com limão siciliano. Eu adoro esse cheirinho. Eu não sei, eu fico trocando os palitinhos assim. Eu também. O dia inteiro lá em casa. Bom demais, né? E é gostoso, hein? Muito bom. Obrigadão. Bom, imagina, eu que agradeço. Doutora, a câmera é toda sua. Tá. Traz aí pro pessoal de forma bem didática quais são as condições aí para procurar ajuda aí. Então vamos falar da associação, né? A Associação Flor da Vida, ela é localizada aqui em Franca, né? Então, aqui a gente realiza também atendimentos, né? Tanto para prescrever o medicamento de cannabis e também a associação realiza alguns atendimentos, né? Para pacientes, para eles melhorarem tudo. Então, a associação ela tem hoje atendimentos com psicólogo, nutricionista, você tem acupuntura, você tem hipnose, você tem hidroginástica, você tem hidroterapia, você tem fisioterapia, você tem fono, você tem TO, então tudo ali. E o paciente que ele está fazendo o tratamento de cannabis pode acessar esses profissionais, né? De forma, vamos falar assim, gratuita, né? Mas, na verdade, é o paciente que está realizando o tratamento ali com cannabis, né? A associação ela dá todo esse suporte também nesse início de tratamento para o paciente, né? As condições, né, que a cannabis pode tratar, elas são diversas, mas para listar, para ficar bem certinho assim, eu devo esquecer alguma, porque são muitas, mas vamos falar, ó. Dor crônica, né? Então, o paciente que sofre de dor crônica pelas mais diversas situações, ele pode fazer o tratamento dele com cannabis. Insônia, né? Também. Epilepsia, transtorno do espectro autista, tá? Algumas condições raras, então doenças raras também, né? Existem algumas doenças raras, por exemplo, que o paciente tem convulsão, né? Entre outras coisas, ou tem dor, né? Então ele pode se tratar também com cannabis, tá? Glaucoma, certo? Doenças neurodegenerativas, então o Parkinson, o Alzheimer, a demência, né? Também. Ansiedade e depressão, né? Mas aquilo que eu falei, nessas questões, a gente vai usar a cannabis como uma bengala ou para desmame de medicamentos que o paciente venha tomar. Então, também a gente faz a utilização do tratamento com cannabis e, basicamente, ali são essas condições, né? Que a gente vê resultado e que está fazendo tratamento desse paciente. Burnout também, né? Burnout também. Que é o esgotamento físico e mental. Aí, né? A gente fez um podcast sobre, né? Então, acho que vai ser muito legal para complementar, né? E tudo isso não é o conjunto de fatores aí. Conjunto de fatores, né? É o que eu falo, né? A cannabis, ela traz uma melhora global. E o que a gente vê hoje, infelizmente, é que às vezes a gente quer tratar uma única causa específica. E a gente começa a esquecer que existem as causas secundárias. Então, você vê, às vezes, um paciente que está tendo insônia por conta da ansiedade, então a insônia acaba sendo secundária, mas que ele está tomando um medicamento para insônia primária. Então, assim, é aquilo, né? Eu fui no médico que é especialista em ansiedade e aí depois eu fui no médico que é especialista em insônia. E, às vezes, a gente tem que hoje tentar ligar tudo, né? Então, ver o dia da pessoa, ver tudo da pessoa, Perfeito. Todos os problemas da pessoa. O contexto, né? De vida, né? Exatamente, a rotina, tudo, né? Mesmo. Perfeito. E o medicamento de cannabis é isso, ele consegue trazer uma melhora global. Então, você vê pacientes que vão por causa de dor e a gente vê uma melhora
das taxas glicêmicas, então da diabetes. Você vê paciente que vai por conta da ansiedade, mas ele acaba melhorando outras questões às vezes, né, que não é a ansiedade. Você vê paciente que vai por conta, por exemplo, de questões como Alzheimer, né, o Parkinson, por exemplo, e aí você fala, melhorou, por exemplo, o apetite, né? Então, assim, você vê muita coisa quando você está trabalhando com cannabis dessa forma, que você acaba mirando em alguma coisa que você quer, mas acerta várias, né? Perfeito. Por isso que a gente tem que parar com isso, né? E trazer esse assunto à tona sem medo aí. Doutor, qual que é seu @? Olha, @Dr. Plínio Miguel. Gente, acho que deve ser o único. Stalkeei ele. Entra lá e segue, porque tem bastante muito coisa, né? conteúdo bacana. Nossa, eu fiquei assim, tem que stalkear mais ali, porque tem Só muito conteúdo. cannabis lá. Mas, gente, precisa. A Sim, gente fica preso ao senso comum ali Sim. e tem que sair um pouquinho fora dessa casinha. Vamos pra varanda, vamos pro jardim ali. Com certeza, E eu não era um cara de Instagram, né? De postar, assim, vida pessoal, essas coisas de Instagram. Mas, assim, só por não ser mesmo. Nada contra. E aí, quando veio a cannabis, eu falei, não, isso aqui agora tem que ser. Porque tem que postar. Enquanto muita gente não souber ou tiver um preconceito em cima, a gente tem que tentar divulgar a informação. Perfeito. Então é uma forma que eu utilizo. Exato, que chega nas pessoas, né? Exatamente. E eu vi também que tem um canal no YouTube. Tem um canal, só que vou ser sincero, tem pouquíssima coisa lá. Agora, né, junto com esse colega meu do curso, a gente quer ver se a gente cria um canal mais específico. Show. E aí a gente vai abordar tanto conteúdo mais técnico para profissional e também conteúdo mais tranquilo assim para toda a população entender, né? E outros profissionais também usar a parte dos conteúdos técnicos. Então a gente quer alimentar, quer criar algo, mas por enquanto não, porque senão não dá conta também. Eu falo, se eu for fazer tudo, não tem a gente jeito. tem que ir um trem de cada vez, senão não dá certo. Mas né? Dr. Plínio Miguel lá também, Perfeito. acha lá no YouTube, tem alguns vídeos lá que eu fiz sobre cannabis. Vamos deixar na descrição. Pessoal, é isso, né? Doutor, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui participando. Já chama seu colega aí que a gente faz um outro, Opa, né? show de Pra gente bola. aprofundar mais pros próprios médicos que a gente tem público Sim, aqui. Claro, né? ótimo. Que eu acho que é importante trazer, né, pros nossos médicos aí para conhecer. Pessoal, me sigam nas redes sociais, @FlaviaPolipsi. Se inscrevam no canal do Dialetou, tá? Do YouTube, para receber, né, os conteúdos, já ativa o sininho. E assistam várias vezes esse conteúdo. Se fez sentido para você, se lembrou de alguém, manda esse conteúdo aí para as pessoas também, que vai ser de extrema importância, porque aqui a gente quer ajudar a ter mais saúde mental, e saúde mental tá aqui, ó, ligada na qualidade de vida, que é o que a bandeira da cannabis, né? Exatamente. Qualidade com certeza, de vida. Com certeza. Doutor, obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Gente, um beijo, fica com Deus. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.